A parada é a seguinte, o Fantástico Mundial de Clubes de 2000, vídeo do Por Onde Andrei, cara, é um canal que eu gosto muito, bora ver aqui, Mundial do Corinthians. Bora. Isso aqui são imagens da virada do ano de 1999 para 2000. 10 segundos, vamos lá, 9, a virada do milênio. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2000! A chegada do terceiro milênio na voz de Galvão Bueno, como se o planeta Terra fosse um carro da Ferrari entrando na última reta de uma corrida, dava o tom do que viria pela frente no ano de 2000. Poucos dias depois desse... Eu nasci em 2000, pra quem não tá ligado. Quando eu era mais novo, eu achava meio paia, porque eu... Coisa de criança, tá? Eu queria ter nascido um ano antes pra poder falar que eu nasci em outro milênio, tá ligado? Outra parada. Porra, muito foda. Só que aí, olhando hoje, eu acho mó legal ter nascido em 2000, porque, tipo assim, mano, se eu tiver Alzheimer no futuro, eu sei minha idade. Porque a idade, o ano que tiver é minha idade. 2050, eu tenho 50. 2060, eu tenho 60. 2070, eu tenho 70. É isso aí, show de bola. Esse grande momento, a delegação do campeão europeu Manchester United desembarcou no Rio de Janeiro. A deafening reception, but a reception from fans who had Manchester United's best interests at heart. Nessa época o United era bom ainda, tem que ser falado isso aqui. Era uma viagem cheia de polêmicas para participar da nova competição organizada pela FIFA, o famigerado Mundial de Clubes. Nessas imagens, que são parte de um documentário de bastidores, a gente consegue ver vários detalhes. David Beckham e seus amigos na praia, no Cristo Redentor, recebendo a visita do Afro Reg e sendo zoados pela torcida do Vasco, depois de tomar uma taca de Romário e Edmundo no Maracanã. Isso aqui é maravilhoso. É o tipo de coisa que a gente só vê com o Andrei do Por Onde Andrei. Isso aqui é coisa linda. Do Afro Reg e sendo zoados pela torcida do Vasco, depois de tomar uma taca de Romário e Edmundo no Maracanã. Porra, mané! Mostra a capa! 5 pontos! Pra quem tá ligado, o Vasco meteu 3 no United, que na época era campeão da Champions. Grandes histórias. O Manchester United não foi o único europeu que passou vergonha no Brasil naquele ano. No outro grupo da competição, o Real Madrid também virava o ano, tendo que gerenciar uma pequena crise. O vice-presidente do clube admitiu o fracasso após a 4ª colocação num mundial ridículo, em que tinham mais cartões vermelhos do que vitórias. Essa competição pode ter sido um pesadelo para os representantes europeus, mas os outros clubes que participaram dela levam boas memórias. E eu não tô falando só de Corinthians e Vasco que fizeram a final. Era a primeira vez na história que times da África, da América do Norte, da Ásia e da Oceania disputavam uma competição assim, que tinha tido o Al Nassr tava, tá ligado? vários formatos ao longo da história, mas nunca tinha incluído eles na fórmula. Nesse vídeo, a gente volta até 2000 para reconstituir a história do primeiro torneio mundial organizado pela FIFA e o que ele significou para cada um dos clubes que participou dessa grande festa do futebol internacional. PlayStation 1. Por que o Corinthians participou? Porque não tinha ganhado nada, né? Pelo menos não a Libertadores. Foi convidado. Era basicamente isso. Não ganhou Libertadores, mas foi convidado. Mundial de 2000. Mas antes Se não me engano, o Corinthians era campeão brasileiro. Acho que é isso. E aí, tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas aí pelo convite foi. de começar esse vídeo, eu preciso pedir para que você faça uma coisa muito importante, que você olhe no seu calendário. Se você tá vendo esse vídeo no dia que ele saiu, ou pelo menos próximo dele, você sabe que a gente tá no fim de novembro. Isso significa que chegamos na semana mais crítica do Black November da Insider. Eu fiz exatamente a mesma publi, eu vou dar uma pulada. Exatamente a mesma publi. O cupom Josão Futebol ainda tá funcionando lá na Insider. Publi de graça aqui pros caras. É realmente bem bom. Período que tem os melhores jogos. Amor, você te diz, ela não. Obrigado, Insider, pela parceria de sempre. Estamos juntos. Oficialmente, o Mundial de Clubes durou 9 dias, entre 5 e 14 de janeiro de 2000. Mas as confusões dele começaram bem antes. No fim de 1996, o presidente da FIFA, João Avelange, anunciou em Barcelona que ia deixar a entidade que tinha comandado por mais de 20 anos. Nessa mesma conferência, a FIFA aproveitou para divulgar uma ideia que vinha matutando há um tempo: a criação de um campeonato mundial de clubes, previsto para ser realizado em 1998. Já temos Copa do Mundo de seleções de todos os tipos e categorias. Só nos faltava uma competição de clubes, disse Joseph Blatter, que ia substituir o Avelange no cargo. Cannot deny the club football has developed. Em 1999, esse assunto voltou à mesa quando a FIFA decidiu que a estreia do torneio ia acontecer no Brasil, nos estádios do Morumbi e do Maracanã. A ideia do torneio era reunir os 6 campeões continentais, o vencedor do torneio intercontinental ou do antigo Mundial de Clubes, aquele realizado no Japão, como você queira chamar, e uma equipe para representar o país sede.
mas faltava decidir como a gente ia escolher esse participante. Parecia certo que os clubes brasileiros que já foram campeões do mundo vão lutar por uma vaga. São eles Santos, Flamengo, São Paulo e Grêmio, especulou o colunista Fernando Calazans. Dias depois, falaram que a escolha ia ser um confronto entre o Corinthians, atual campeão brasileiro, contra o clube que vencesse a Copa do Brasil em 2 jogos super promovidos e de alto faturamento. No dia 15 de junho, quando o Palmeiras se preparava para disputar a final da Libertadores contra o Deportivo Cali, os dirigentes descobriram que o Vasco, o campeão da Libertadores do ano anterior, 98, tinha sido apontado como representante da América do Sul. A indicação tinha sido feita por fax pela Conmebol no começo do mês, e o Palmeiras prometeu se articular para entender o que tinha acontecido. O representante do país sede ia ser o Corinthians, campeão brasileiro em 1998. Foi prometido que o atual campeão seria convidado pro próximo, e acabou que eu acho que o próximo nunca rolou, uma parada assim. Hoje se fala muito sobre isso, só que na época isso não gerou tanta polêmica, já que o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro de 1999 também, e aí não teve nenhum outro time para brigar por essa vaga. O colunista Juca Kfouri, da Folha de São Paulo, apontava que as escolhas tinham sido motivadas pela necessidade de inventar um critério que garantisse torcida nos estádios, e portanto a inclusão de uma equipe de cada cidade sede, Rio de Janeiro e São Paulo. E se o campeão brasileiro de 99 não for do Rio? E se o Palmeiras não ganhasse do Deportivo Cali? Já imaginou? O Mundial da FIFA já nasce irremediavelmente comprometido e sem representatividade. Muito menos importante do que o jogo de Tóquio. Cara, nada mudou de lá pra cá, né? Hoje, quando a FIFA vai lá e lança o Super Mundial e o campeonato é nos Estados Unidos, quem que é chamado? O time do Messi. O time do Messi. Por quê? Porque é o que mais atrai público. Nada mudou. Entre os campeões Palmeiras e Manchester United. Fato é que o Palmeiras ganhou a Libertadores e se acalmou com a promessa de disputar o Mundial seguinte, que seria realizado em 2001, na Espanha. Eles já tinham até grupo definido, adversários e data de estreia. O plano era invadir Madrid com direito a uma Casa Palmeiras e jogos contra Galatasaray, Olímpia de Honduras e Al Hilal, no estádio Vicente Calderón. Mas a falência da ISL, uma empresa de marketing que era parceira histórica da FIFA, enterrou os planos e esse Mundial acabou nunca acontecendo. Primeiro foi adiado, depois enterrado de vez. Não era só na América do Sul que o Mundial estava gerando confusão. Cara, nada mudou. Super Mundial, a gente falou bastante sobre os europeus, principalmente, não estarem ligando pra ele e, tipo, querendo ir pras férias e não ficar jogando bola, mais ainda. E aqui, os caras queriam jogar a Copa da Inglaterra, mas não o Mundial. Nada mudou. Nada mudou. Like you said, the decision hasn't been made until that we have to go to Brazil. And we had a dilemma, you know, we wanted to play in the FA Cup, but we also... Bob Charlton. We might never be European champions again. If you ask all the players want to play in the FA Cup. Se você perguntar, todos os jogadores querem jogar a FA Cup. Cara, não é nem querem jogar Champions não, tá ligado? Querem jogar a FA Cup. Nada mudou. Nada o mais rico e poderoso do mundo na virada do século, o Manchester United tinha vencido a Tríplice Coroa em 1999, Campeonato Inglês, FA Cup e Liga dos Campeões. Por causa do calendário, eles iam ter que abandonar a disputa da FA Cup para viajar para o Rio, o que gerou uma polêmica enorme, já que a competição tem uma grande tradição na Inglaterra. No fim das contas, a pressão do governo inglês acabou vencendo. But at the end of the day, I think we understood the club and they were under pressure from the government to play in the World Club Championships because of the fact England were trying to get the World Cup bid. Ignorar o Mundial da FIFA seria dinamitar as possibilidades da Inglaterra de sediar a Copa do Mundo de 2006, que era uma possibilidade real na época. Acabou não rolando. Mesmo meio contrariados, eles acabaram viajando e prometendo dar o melhor de si. O outro representante europeu, o Real Madrid, teve uma vida mais fácil. Só precisou adiar uma rodada da Copa do Rei e algumas partidas da Liga. A Ásia também optou por uma forma não ortodoxa de escolher o seu participante. O Júbilo Iwata do Japão tinha conquistado a Liga dos Campeões da Ásia em 99, mas eles acabaram enviando o Al Nassr, que tinha sido campeão da Supercopa da Ásia no ano anterior. Em outubro, o Necaxa claramente, só por causa do Cristiano Ronaldo. Do México, dono dessa bela faixa de torcida, se classificou ao derrotar o Alajuelense Necaxa da Costa Rica, na final da Liga dos Campeões da CONCACAF. Era a coroação de um time histórico deles, chamado de equipe da década do futebol mexicano. O craque era esse equatoriano cabeludo chamado Alex Aguinaga, uma das grandes figuras inesquecíveis do futebol sul-americano dessa época. No caso da Oceania, que não tinha uma competição continental desde 1987, a necessidade de enviar um campeão incentivou a criação de um pequeno torneio realizado no mês de setembro em Fiji. O South Melbourne goleou o NAD por 5-1 e carimbou a vaga. O técnico Ange Postecoglou, que talvez você conheça do Caraca, o Postecoglou tava nessa, nada a ver. Tottenham, se mostrava otimista. Ganhamos na Austrália, ganhamos aqui. Por que não no Brasil? O representante do nada africano foi o último a ser escolhido. Quando os grupos foram sorteados em outubro de 99,
O Cafu foi representante africano? Não tem 9, a Liga dos Campeões deles ainda não tinha acabado. E quando o Raja Casablanca do Marrocos venceu o Esperance de Tunísia O torcedor atleticano conhece o Raja. A galera tá em ligada. dezembro, ele já sabia exatamente qual grupo iria enfrentar. فرحة مستحقة للعناصر الرجوية التي ضمنت تأهيل لنهائيات كأس العالم للأندية بالبرازيل. Muito boa tarde, Cléo. Muito boa tarde, meus Luciano amigos do da Vale. Rede Bandeirantes de Esse cara era pica. televisão, numa manhã, numa tarde, já no início, histórica para nós. Corinthians. Corinthians. Todo mundo sabe que o Corinthians. Corinthians joga no Morumbi. O Corinthians estreia contra o representante africano, pega depois o Real Madrid e encerra a participação com o Al Nassr. O Corinthians chegou no Mundial de Clubes cheio de moral. Vivia um dos grandes períodos da sua história e tinha acabado de conquistar o segundo campeonato brasileiro seguido. Era o começo de carreira do técnico Oswaldo de Oliveira, que tinha sido campeão em 98 como auxiliar do Luxemburgo e quando assumiu o time, ganhou em 99 também. A expectativa era acabar com uma síndrome de participações ruins em torneios internacionais, e tinha elenco para isso. Preocupado com o calor, o Real Madrid chegou a São Paulo com uma novidade. Um goleiro de apenas 18 anos e 10 jogos no profissional, chamado Iker Casillas, que ia ter sua primeira grande chance. O Raja e o Al Nassr ainda iam ter um pequeno desafio religioso para enfrentar, já que o Mundial ia acontecer no período do Ramadã. O Al Nassr colocou os jogadores para almoçar de noite e jantar de madrugada. O Raja conseguiu uma exceção do jejum, que é prevista na religião muçulmana para casos específicos, tipo representar o país em missões importantes. 5 dias depois de Galvão Bueno narrar a virada do milênio, Real Madrid e Al Nassr davam no Morumbi o pontapé inicial da primeira competição interclubes organizada pela FIFA. Logo depois desse jogo, era a vez de Corinthians e Raja Casablanca entrarem em campo. O Real tinha chegado a São Paulo com uma frieza que contrastava com a recepção calorosa que o United tinha recebido no Rio. A imprensa espanhola cismava em chamar a competição de Mundialito, termo que era rejeitado pelo técnico Vicente Del Bosque. O termo correto é Mundial de Clubes. Mundialito parece pejorativo, disse ele, que advertia o time contra a prepotência de achar que o torneio já estava ganho. O rival na estreia, o Al Nassr, expulsou um fotógrafo espanhol do treinamento por ordens do neto do rei da Arábia Saudita, que tinha confundido ele com um espião do Real Madrid. Mas o público não se animou muito com esse jogo. E pouca gente viu a vitória por 3-1 do Real Madrid, que teve belíssimos gols, tipo Muito parecido com o Super Mundial, que também em alguns jogos teve muito problema de baixo interesse do público para ver o jogo. esse do Anelka e esse aqui contra. 2-1 na jogada do Chelsea. Nossa, que gol feio, meu Deus do céu, parece futebol amador. De noite, foi a vez do Corinthians vencer o Raja Casablanca por 2-0. Não foi uma vitória fácil, e se você perguntar pra qualquer marroquino, ele vai te falar desse segundo gol do Fábio Luciano, que a bola não entrou. I don't think it was a goal, as the ball wasn't anywhere near the goal line. A segunda rodada ia ser a mais importante para Corinthians e Real Madrid. E as expectativas estavam no pé de um cara que o El País lembrava que tinha sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 1999. A história mais marcante desse Mundial de Clubes aconteceu no dia 7 de janeiro. Com a missão de encontrar espaços nas costas do Roberto Carlos, o Edilson estava feliz da vida com a improvisação do volante francês Karembeu na zaga. Ele viu 10 minutos do jogo do Real contra o Al Nassr e disse que o Karembeu não tinha futebol suficiente para jogar naquele time. Foi o que motivou uma Esse Mbappé aí é mais ou menos. Mais ou menos. narração histórica do Luciano do Vale. Vai, Roberto. Pegou bem. Gol do Real! O Roberto Carlos fez o primeiro gol quando a bola desviou no Anelka numa cobrança de falta. E a dupla que seria campeã do mundo com o Brasil em 2002 empatou, quando o Luizão deixou o Edilson na boa. Sim, sim. Edilson. Aí veio o grande momento do jogo. E lá vai Edilson. Passou pelo Karembeu, bateu. Gol! Edilson The Little Devil, tá ligado? Edilson Passo do Edilson! Meteu entre as canetas! Botou entre as pernas E é por isso que hoje em dia no programa do Neto ele fala coisas como Mbappé mais ou do menos. Karembeu! E aí ele disse, eu sou o Edilson, o capeta! 2 para o Corinthians, 1 para o Real Madrid! Muito prazer! Vai buscar lá dentro! O Anelka, o grande personagem do Real Madrid no torneio, empatou no final. do Ele Galo. teve a oportunidade de virar quando o Sávio caiu na área e o juiz marcou pênalti, mas parou num cara que sabia alguma coisa de pegar pênalti. A boa atuação do Edilson surpreendeu os espanhóis. Yo creo que todo más o menos por igual, ¿no? Pero el que más a mí me gustó y más me encantó yo creo que fue Edilson, ¿no? Que hizo... Moleque, existir um vídeo
do Iker Casillas falando que se encantou com o Edilson Capetinha é maravilhoso. Unas jugadillas así que yo creo que son muy buenas. Enquanto isso, Raja e Al Nassr fizeram um jogo cheio de gols e cheio de reviravoltas. O Al Nassr acabou vencendo por 4-3 e chegou na última rodada com chance de classificação para a final. Empolgado, o príncipe saudita ofereceu um bônus de $500 mil se eles vencessem o Corinthians. A decisão $500 mil, isso lá em 2000. Ficou para a última rodada. A estratégia do Corinthians, que ia jogar mais tarde, era ver de quanto o Real Madrid ia vencer o Raja para saber se botava 2 ou 3 atacantes contra o Al Nassr. Mas o Real encontrou um adversário muito mais duro do que esperava. Teve que suar sangue para vencer o Raja, num jogo que teve um monte de jogadores expulsos, entre eles o Roberto Carlos. A 3 minutos do final, o Jeremy fez o gol da vitória. O Real Madrid ganhou, mas não evitou um ridículo histórico. I think the first game against Corinthians set the tone. Everybody knew that this team is pretty good and can do things. And when they played Real Madrid, after a couple of minutes, there was no complex at all. I remember that even fans, and that's something that people would talk about afterwards, that fans in Sao Paulo starting to cheer for Raja. They started to shout Raja, Raja, Raja. So everybody really felt pride and really good about. A gente, o nosso costume de torcer sempre pro azarão, pro time mais coitado e tal. That connection between Brazilians and the Raja. Sabendo que precisava ganhar de pelo menos 2 gols de diferença, o Corinthians teve no Al Nassr um adversário difícil. Os árabes fechavam a defesa e bombardeavam. Pelo Adilson, ficou na cara do gol da sensação. A torcida sofre, mas empurra o time. Aos 24 minutos, o alívio. Drible curto na área e finalização perfeita de Ricardinho. 1-0 para o Corinthians. Até que a situação fica mesmo dramática. Daniel é expulso. E o Rincon colocou o Corinthians na primeira final internacional da sua história. Na hora que o Rincon fez o gol, cheguei até a chorar ali, deitado na grama ali, sem um alívio que sai das suas costas, né? Toda a circunstância, tudo que nós temos passado, conseguir classificar para essa final de Mundial é uma emoção indescritível. A imprensa espanhola ironizava o fato de ser justamente um ex-jogador do Real Madrid que tinha eliminado eles. O Rincon tinha sido vítima de insultos racistas quando jogava na Espanha e pichações muito raro esse tipo de coisa acontecer na Espanha, quase nunca acontece. Bizarras mandando ele voltar pra selva nas paredes do Bernabéu. Caralho, suache que os caramba. Que na calle eu fui discriminado porque não foi isso. Eu fui discriminado en el mismo Real Madrid. Lorenzo Sanz, él decía que si él fuera presidente, el único jugador que saldría del Real Madrid era yo. Y por coincidencia era el único negro. Coincidência. Sabe aquele vídeo de, personagens que eu não gosto, aí o cara cita 16 negros, tá ligado? Coincidência. Então imagina. Enquanto o Corinthians se preparava para a final do Mundial, o Real Madrid ia disputar uma infame decisão de terceiro lugar. Raja e Al Nassr voltaram para casa eliminados, mas felizes da vida por terem sido os primeiros representantes dos seus continentes numa competição mundial. قدم النصر السعودي عروضا كروية رائعة كان فيها ندا قويا ومنافسا لأقوى وأعتى الفرق العالمية. Mal sabiam eles nessa época que Real Madrid e Al Nassr dividiriam Cristiano Ronaldo. Ambos tiveram. It's the first African team to play in a club World Cup in every format. Of course, there's disappointment from not winning, for example, against Nasr because obviously Raja was very good. But above all, I think pride was the general feeling after that World Cup. Vasco da Gama. Vasco da Gama. Vasco estreia contra o Melbourne, depois pega o Manchester e encerra a participação o time mexicano. Pode vir todo mundo, pode vir. Desde que o Vasco soube que ia participar do Mundial de Clubes, a competição tinha virado uma pequena obsessão para Eurico Miranda, que tinha uma carta na manga para jogar essa competição. E o ex-ídolo da torcida rubro-negra já tem um novo lar. Romário foi apresentado hoje oficialmente como jogador do Vasco. Voltou. São Januário ficou em festa. O jogo de estreia de Romário pode ser no dia 6 de janeiro no Maracanã, quando o Vasco joga pelo Mundial de Clubes. Certo mesmo é Romário treinar nesta segunda-feira ao lado de Edmundo e provar para a torcida que o problema deles fora de campo já está solucionado. Nós vamos nos dar muito bem em campo porque o objetivo aqui é só um, é fazer o máximo para ajudar o Vasco. A reestreia do Romário pelo Vasco veio numa...
Um ataque com Romário e Edmundo não é qualquer coisa, não. Amistoso preparatório contra o Raja Casablanca, em que ele marcou. Quase não houve invasão da área A estreia aqui, do né? Romário pelo Vasco veio num amistoso preparatório contra o Raja. Você só pode pisar dentro da área só depois que o cara chutar a bola. Quase não houve invasão. Quase ninguém invadiu. Os caras quase que batendo pênalti por ele. Ele marcou 2 gols. O Vasco ainda goleou a seleção da Argélia por 7-0 e chegou tinindo pro Mundial, torcendo para que essa dupla de ataque, que tava brigada e mal se falava nos treinos, não se desentendesse em campo. Com uma simpatia invejável, o Manchester United fazia questão de dizer o tempo todo que não queria estar aqui. O presidente Martin Edwards dizia que já tinha sido campeão do mundo ao vencer o Palmeiras em Tóquio no fim de 99, mas que o torneio estava assim prestigiado. Manchester doesn't care much about this championship. Caraca, os caras falavam publicamente assim mesmo? I don't know how you got that impression, because we've said all along, weeks ago, that to come out here, we have to try. When Manchester United take part in any tournament, you have to win. So, Tá, o Ferguson desmente. Okay. Whatever impression you've got is a wrong one. Tipo assim, provavelmente os caras de fato não estavam ligando, mas pelo menos fingia que tava. Okay. Por causa da presença do Beckham na delegação, a imprensa ficava em cima deles como se eles fossem artistas pop. Entrevistava funcionários do hotel para saber quantas bananas eles comiam e se lavavam as verduras com água mineral. Era uma época de manchetes incríveis, como o Victoria Beckham dizendo que o marido gostava de usar as calcinhas dela e ele mostrando de propósito a cueca no treino para provar que era mentira. Léo Dias da época. A gente achando que esse bagulho de fofoca é agora, essas páginas e tal. Acho que essa merda sempre existiu. Na zona oeste do Rio de Janeiro, no CFZ, o Necaxa treinava apostando no calor, um tema que a imprensa inglesa não parava de falar para vencer o Manchester United. E o craque do time, o Aguinaga, estava feliz da vida por ter conseguido realizar um sonho antigo, conhecer o Zico. E o South Melbourne gastava a onda no Rio de Janeiro. O técnico Ange Postecoglou chegou a parar um treino para filmar o Cristo Redentor, que se ergueu no horizonte do Estádio das Laranjeiras. Enquanto os jogos em São Paulo começaram penando para ter público, o Rio de Janeiro tinha abraçado a competição. O primeiro do grupo B foi um Necaxa e Manchester United no calor do Maracanã. Os mexicanos abriram um placar com um golaço de falta, antes do Beckham surtar e fazer isso aí. Mas empataram no final com um gol de Dwight Yorke. Essa expulsão do Beckham pegou muito mal na Inglaterra, até porque ela vinha 18 meses depois de outro momento parecido, em que o Beckham tinha perdido a cabeça na eliminação da Inglaterra para a Argentina na Copa de 98 e se tornado o jogador mais odiado do futebol inglês. Com a suspensão, ele ia É o Felipe Melo dele. Perdeu o jogo seguinte, contra o Vasco, que estreou bem. Furou a retranca do South Melbourne quando o Felipe achou esse golaço e fechou a conta do 2-0. Romário, Felipe, Maestro, Edmundo, meu Deus. Com o Edmundo. A favor de todos os prognósticos, o grande jogo do grupo ia ser Vasco e Manchester United. A essa altura, os ingleses já tinham conquistado a antipatia de todo mundo. Ou de quase todo mundo. Eles estão de volta. Depois da Fla Madrid, que está completando 1 ano, hoje alguns torcedores rubro-negros decidiram fundar a Fla Manchester. A nova camisa da torcida foi lançada hoje e dá uma prévia da mandinga flamenguista contra os vascaínos. Existia um tempo que o flamenguista ficava secando a gente. Enquanto a gente jogava o Mundial, os caras ficavam assistindo. Tem coisa que infelizmente mudou. A camisa Fla Manchester lembra o adversário mais forte do time de São Januário na primeira fase do Mundial de Clubes da FIFA, em janeiro no Brasil. Praga de urubu, gente, é pior do que praga de mãe. Nós temos certeza disso. E quando a bola rolou, você já sabe. Praga de mãe. O que aconteceu? Bola mal passada, não tá impedido, não, lá vai Edmundo na cara do gol, Romário bateu, gol! Cruzamento do lado da cá pro Romário, veio atrás, chegou, ganhou, vai fazer o segundo, Romário. Gol! United do Ferguson, tá? United do Ferguson, vai tomar. Edmundo, olha a fita do Edmundo maravilhosa! Esse gol é muito foda. Edmundo, olha... Assim, é papo de gênio. Isso aqui a é doido. fita do Edmundo maravilhosa! Gol! O Vasco humilhou o Manchester United e a imprensa britânica não pegou leve. Uma semana é muito tempo no futebol, mas na verdade levou apenas 6 dias para que o Manchester United voasse ao Rio, antagonizasse com todo o Brasil com sua indiferença e fosse eliminado do Mundial de Clubes de um jeito vergonhoso. Muito bem, rapazes. Ferguson, da sua maneira tipicamente grossa, gritou "Você está cego?" para um jornalista brasileiro. Assim, Foi esse ano, Josão?
O quê? Esse ano o quê? Não sei. Eu ia falar que se muita coisa mudou no sentido de Vasco e tal, e o Flamengo assistindo, no Super Mundial, o Flamengo meteu um 3-1 no time inglês, né? Times cariocas surrando times ingleses em mundiais. Nem tanta mudança. O brasileiro que teve a temeridade de criticar a atuação do United. E já que o United estava derretendo, o Necaxa venceu o South Melbourne e ia chegar na última rodada com chance de classificação. Só precisava vencer o Vasco. 4 minutos de jogo, o time mexicano abre o placar. Aguinaga, aproveitando a bobeira da defesa do Vasco, faz Necaxa 1-0. Escanteio para o Vasco, o zagueiro Odivan sobe sozinho e de cabeça empata a partida. Necaxa 1, Vasco 1. No segundo tempo, o time carioca pressiona. Aos 23 minutos, Romário arranca da entrada da área. Esse girinho, essa forma de girar é muito característica do Romário. Tem aquele gol dele no Barcelona que é exatamente... O time carioca pressiona. Aqui, ó, o jeito que ele vai girar a bola. Aos 23 minutos... Aí o bagulho ficou na frente. No segundo tempo, o time carioca pressiona. Agora. Aos 23 minutos, Romário arranca da entrada da área e com um chute certeiro bota o Vasco na final. Vasco 2, Necaxa 1. O Vasco ia fazer a final com o Corinthians e os mexicanos a decisão de terceiro lugar contra o Real Madrid. Com a eliminação, o Manchester United aproveitou que já estava aqui para curtir a cidade do Rio. E até um pouco demais, talvez. Os tabloides ingleses, que não são muito confiáveis, mas pelo menos são divertidos, noticiaram que o presidente Martin Edwards teria passado a noite com uma profissional. Em uma longa entrevista ao jornal Daily Mirror... E tem até quanto ele pagou. Pagou R$300 pelo encontro. R$300 na época era grande. O presidente Martin Edwards teria passado a noite com uma profissional. Em uma longa entrevista ao jornal Daily Mirror, Maria Elvis deu detalhes e precisou de 4 horas para fazer amor com ele, porque tentavam de tudo e ele não conseguia. Ele negou tudo, mas o estrago estava feito. Os ingleses se despediram do Brasil com uma melancólica vitória sobre o South Melbourne e foram embora, se perguntando se aquilo tudo tinha valido a pena. Nossa, até na hora de ir embora os caras estavam reclamando ainda, meu Deus do céu. Desde que o Real Madrid soube que não ia pra final, o ânimo dele já tinha desabado. Aproveitaram então para conhecer o Rio de Janeiro com o Sávio como guia turístico, mas só pensavam em ir embora. Totalmente diferente do espírito dos mexicanos, que só pensavam em encarar essa partida pelo terceiro lugar como uma decisão histórica. E até hoje eles falam da façanha que eles arrumaram no Maracanã 25 anos atrás. O empate em 1-1 levou o jogo para os pênaltis e o Necaxa conseguiu ficar com a medalha de bronze. A final brasileira não era exatamente o que a FIFA esperava, mas não dava para reclamar. Eram 2 dos melhores times de futebol do mundo no fim da década de 90. O drama daquela final começou fora de campo, nas filas de compra de ingresso. A multidão lotou as bilheterias de São Januário, que não deram conta de atender todo mundo. E o resultado foi um caos, com cacetetes, bombas e torcedores feridos. O comitê disse que aquilo era normal, consequência da oferta e procura. A torcida do Corinthians levou 200 ônibus. O comitê tá por mim? Ônibus para o Rio de Janeiro, evocando a famosa invasão corintiana. O jornal o Globo registrou um incidente entre torcedores e os seguranças particulares do Saara, o mercado popular do centro do Rio, que tinha começado quando policiais tentaram impedir que os torcedores fumassem maconha na rua. Boa sorte, começa a decisão do Mundial aqui no Rio de Janeiro. Com a bola rolando, o placar não saiu do zero. O Vasco reclamou muito de um impedimento marcado contra o Edmundo, mas o jogo foi mesmo para os pênaltis. E foi aí que o próprio Edmundo ficou marcado na história. Se o Edmundo fizer empate aí, vamos para ser alternada. Se não fizer, o Corinthians continua com a chance de ser campeão do mundo. Lá vai Edmundo, partiu pra fora! O Romário até hoje falou desse... Corinthians primeiro! E o Dida frio. Nada, zero reação. Sem maconha o Vasco não ganha. Pois é, por isso que não ganha mais. Pra quem não tá ligado, só um contexto aqui, tá? Porque vai pegar uma galera aí desprevenida. Tem a torcida do Vasco Vasconha, que tem essa frase, ok? É só isso. Show de bola? Torcedores, calma. Ah, carinho. É a pior coisa que aconteceu em toda a minha vida. E o Corinthians finalmente conquistou o planeta na madrugada do dia 14 pro dia 15 de janeiro de 2000. O Corinthians aguarda São Paulo. É pelas ruas da cidade que o time comemora o título mais importante de sua história. Cara, a gente, como sempre, levando o Mundial a sério
E europeu safado nem ligando, nada mudou, impressionante. Carreata iluminada, madrugada de muitas histórias para contar. Buzinaços até o Parque São Jorge. Os jogadores estão em festa. Esse cara é e felizaço. se o mundo é uma bola, agora o Corinthians é o dono do mundo. Nesses últimos 25 anos, tem um monte de polêmicas envolvendo esse campeonato mundial, se ele foi realmente relevante ou não. E a minha opinião sobre isso é a seguinte: tanto faz. Tá cheio de vídeo de opinião na internet e eu tenho certeza que você consegue achar algum que concorde com você, se é isso que você tá procurando. Excelente ponto. Por aqui, a gente entende que o que a gente acha não tem importância nenhuma. Ninguém deveria se preocupar com o que eu acho sobre nada no mundo. O que você vai encontrar nesse canal, isso sim, é o resgate e a reconstrução de histórias interessantes do futebol. E eu espero que nesse vídeo você tenha encontrado algumas delas. Se você gostou desse... Mano, o canal dele é muito bom. É muito bom de Esse verdade. vídeo, eu te peço encarecidamente que você deixe o seu like e se inscreva no canal. O que você acha? Eu acho pica. Esse campeonato, eu acho que é diferente daquele lá do começo dos anos 50, com o Palmeiras, com o Fluminense, com o próprio Vasco. O Vasco também ganha aquele Mundial, que o Palmeiras fala que é Mundial de verdade, o de 51, o Vasco também ganha. É verdade que o modelo do Vasco não era exatamente o mesmo modelo de quando o Palmeiras ganhou, mas esse aqui eu acho mais pica, tá ligado? Eu acho esse aqui mais parecido com o que a gente tem hoje. Você tinha ali o campeão da Champions, você tinha o Real Madrid e tal, eu acho legal. Passou da marca dos 100 mil inscritos, mas o céu é o limite e a gente conta com você para seguir crescendo ainda mais. Eu vou deixar na tela o meu @ nas minhas redes sociais, eu tenho Twitter, Instagram e TikTok, e lá eu publico histórias como essa, só que mais curtinhas e na verdade. O vídeo dele, se você gostou desse vídeo aqui, a gente já viu também, caso você não tenha visto outro, o vídeo que ele fez sobre aquela época que o Lucha treinou o Real Madrid. Nossa, outro vídeo muito bom também. Muito bom mesmo. Tem aqui no canal, dá uma buscada aí. Se você não conhece o canal do Por Onde Andrei, do Andrei no caso, link aqui embaixo, se inscreva lá, tem muito vídeo bom. Qual o nome do canal? Por Onde Andrei. Andrei com Y. Igual o Andrei ex-Vasco. Andrei Santos. Tá ligado?